Boa tarde, turma. Boa tarde, grupo de estudos, grupo de amigos. Uma alegria estar entretecendo relações, fortalecendo relações. Somos trapezistas, vivendo a nossa vida de maior risco, de maior importância, mas também de maior benefício. Na vida de um atleta olímpico, de um ginasta, os movimentos de maior risco geralmente são aqueles que mais oferem pontuação. No nosso caso é assim. A vida de maior risco é aquela que pode trazer também o maior benefício. Então, preocupemos-nos, atentemos para os nossos gestos, mas também alegremos-nos com essas tremendas possibilidades. Saúde para todos. As tremendas possibilidades que esse momento nos confere. Claro que as relações são muito importantes nesse momento. As relações podem ser comparadas com fios, com linhas, com laços, com cordas que vamos jogando uns para os outros para nos salvarmos mutuamente. E entretecendo essas cordas nas múltiplas relações, fazemos redes. Redes que são sim capazes de nos salvar nas quedas, porque é inevitável que erremos, que caiamos, mas com nossas redes de proteção, entretecidas com as nossas relações de amizade, o risco será muito menor, a queda muito menos funda, os estragos, as dores, muito menos intensas. Então, entreteçamo-nos em nossas amizades agora. Porque é certo que para as quedas, para as tensões, para as dificuldades que nós viveremos, nós não sabemos quais são, mas temos certeza de que passaremos ainda por provas intensas, individuais e coletivas. Essas redes de proteção serão fundamentais. Que vocês sejam a minha rede, que eu seja a sua rede, a rede de cada um de vocês. E que as nossas redes aqui na Terra sejam apoiadas por redes com os amigos espirituais. É isso que estamos fazendo aqui. Fortalecendo nossas cordas e fortalecendo as redes. Que assim seja para todos nós. Hoje começaremos o estudo desse livro aqui, O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Propuseram trabalhadores com Chico Xavier, a Emmanuel, a possibilidade de fazer-lhe perguntas. E ele aceitou essas perguntas, aceitou realizar esse trabalho. Baseado numa visão do espiritismo de
Ciência, Filosofia e Religião, proposição feita pelos espíritos a Kardec. No Brasil, o espiritismo é mais percebido como uma religião, mas a proposta inicial sempre foi juntando essas três áreas. E essa estrutura através da qual se organiza esse livro. 3 partes. A primeira parte, ciência, a segunda parte, filosofia, a terceira parte, religião. É com elas que nós realizaremos nossos estudos. As perguntas feitas a Emmanuel somaram 411 perguntas. E as 411 respostas são, ao nosso ver, preciosas, e você vai poder avaliar o grau de importância de cada uma. A primeira parte, ciência, vamos começar hoje com a pergunta número 1 e a pergunta número 2. Refletindo sobre a importância da ciência, a relação geral que as ciências estabelecem com a visão espiritual, com a doutrina dos espíritos. Vamos lá? Esse é o nosso objetivo de hoje. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Com esse livro, que com as suas 411 perguntas, a nosso ver, complementa as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, que nós acabamos de estudar numa jornada muito rica, que abrangeu quase um ano, ou mais de um ano, não tenho bem certeza. Vamos lá. Hoje, perguntas 1 e 2 de O Consolador. Se você tiver como, adquira, empreste, obtenha um livro como esse. Talvez na internet, não vi isso, haja um livro, um arquivo com o livro disponível gratuitamente para todos. Pesquise O Consolador PDF ou O Consolador em geral e você pode ter acesso a esse livro. Veja, você vai gostar. Aposto eu. Pergunta número 1. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Será que o Espiritismo depende da ciência como se apresenta hoje para os homens? A resposta de Emmanuel vem assim. Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade de coração. Aqui, Emmanuel, para fazer análise da relação do Espiritismo com a ciência terrena, estabelece uma relação entre a ciência e os cientistas, dizendo que precisa essa ciência terrestre se apresentar através de uma consciência esclarecida e de uma sinceridade de coração. Quando a ciência não se apresenta através dessas ferramentas fundamentais, a sua utilidade para o estudante espiritual cai drasticamente. Ou seja, a ciência que vem com uma consciência obscurecida pela matéria
Ou seja, se a ciência vier até nós como o materialismo dogmático, fanático, fica difícil dialogar. E se não houver uma sinceridade de coração, se houver uma falsidade, uma dubiedade, uma disputa de coração, claro que a pessoa, o cientista, através da qual vier a ciência, terá sua posição também comprometida. Então, o concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade de coração. Importa considerar, todavia, continua Emmanuel, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, vejam a reflexão que Emmanuel nos traz aqui. A ciência tem estado a reboque dos grandes interesses econômicos mundiais, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, como, por exemplo, a indústria armamentista, entre outras, o sistema financeiro. Então, importa considerar que a ciência do mundo, se não deseja continuar, não é que ela pode cair, ela já está, e sempre que ela desejar sua independência, sua liberdade, frente ao papel que tem exercido até agora, que Emmanuel qualifica como de comparsa da tirania, pelo citado por nós, a tirania econômica, e a tirania da destruição. Ela, sim, tem absoluta necessidade do espiritismo. Essa ciência, que se pretenda livre, precisa da reflexão espiritual, da fé raciocinada, que o espiritismo tão bem representa, apesar de não esgotar. Cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Então, toda sabedoria, toda ciência que se colocar a serviço da melhoria das características morais do homem, sem dogmatismos, sem preconceitos, aberta, portanto, à realidade espiritual, desde que comprovada, desde que iluminada, desde que lógica, desde que racional, essa parceria será maravilhosa. Muito bom, não é? Pergunta número 2. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida, a biologia, em relação às demais? Diz Kardec assim: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos e dos materiais, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A ciência material não é necessariamente materialista. A ciência material é um necessário e muito útil estudo da matéria. A matéria não é materialista. Assim como o ego é necessário, mas o egoísmo é venenoso,
O estudo da matéria é necessário, mas o materialismo é um viés, uma deturpação da ciência da matéria. Continua Emmanuel. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e dos problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas, situa Emmanuel, está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Emmanuel situa a biologia como um grande caminho para estudada em sua profundidade e sem dogmas, com boa vontade, estabelecer e revelar a transcendência da origem dos seres, que é o Espírito, o Verbo divino. Até agora, continua Emmanuel, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evoluirá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Pode e deve se perguntar a ciência materialista no campo da biologia: qual a diferença que tem entre um amontoado de matéria, de oxigênio, carbono, entre outras substâncias contidas no corpo humano? Se nós reunirmos a mesma quantidade de átomos, de matéria que há em nosso corpo humano e juntarmos, será que se constitui o mesmo corpo que nós temos? Por que não? Porque o nosso corpo não é um mero ajuntamento de matéria. Há alguma coisa em nossos corpos que está para além da matéria. É óbvio isso. Qual a diferença que tem entre a matéria que existe em nosso corpo junta e os nossos corpos? Se a biologia, se o ser humano se propõe a investigar essa questão tão interessante e tão fundamental, a ciência, através da biologia, entrará num caminho maravilhoso para a evolução da humanidade, para a evolução do ser humano. Vejam só a riqueza, as possibilidades que a ciência não dogmática, através de cientistas de boa vontade, pode proporcionar à Terra. Aceitar esse tema, investigar essa proposição tão óbvia e tão necessária. O que faz com que a matéria que existe em nossos corpos se transforme num corpo? E depois, é claro, o que faz com que o corpo humano possua os atributos de inteligência, de arte, de sensibilidade,
que obviamente transcendem as propriedades da matéria. São duas questões que nós propomos aos amigos e às amigas a partir da biologia ou para a biologia. A diferença que há entre o ajuntamento de matéria e um corpo, no fenômeno vida, se biologia é o estudo da vida, precisa avançar para essa questão. O que dá vida aos corpos, se não é a matéria exclusivamente, se não é a matéria por si? E depois, para além dessa fundamental questão, o que faz com que um corpo vivo tenha propriedades de inteligência e de sensibilidade? Já que a inteligência e a sensibilidade não provém da matéria bruta, ninguém jamais descobriu propriedades de inteligência e de sensibilidade, pelo menos não tão evoluídas como existe no ser humano, na matéria. Então, de onde vem que nós tenhamos inteligência e tenhamos sensibilidade? Então, em primeiro lugar, como surge a vida? Como é impressa a vida num amontoado de células e átomos, moléculas? E depois, como um monte de matéria transformada em corpo vivo pelo advento da vida se transforma em nós, com os atributos de sensibilidade e de inteligência, de razão e de emoção. É de espantar que a ciência tenha fugido de questões tão óbvias e tão necessárias para a vida, para a evolução, para o crescimento da humanidade. Não é? Muito bom. Começamos bem, pautando algumas das questões que certamente ocuparão a ciência da vida no mundo de regeneração. Esse mundo que se prepara para a Terra, esse mundo no qual se transformará a humanidade da Terra, será um mundo menos dogmático, menos guerreiro. Não temos dúvida de nossa parte que o que fez a cisão entre ciência, filosofia e religião foi em grande parte gerado pelo sistema de poder imposto pela religião totalitarista, que negava, que mandava queimar, que mandava matar cientistas e livros, simplesmente por não serem interessantes ao projeto de poder da instituição religiosa que dominava a Europa e, através da Europa, grande parte do mundo. Não temos dúvida disso. Mas também não temos dúvida de que, como reação a um projeto absurdo, totalitário, se criou uma ciência também dogmática, também rígida, também totalitária, que hoje nega toda a realidade espiritual, toda a realidade da vida, que a humanidade já vem vivenciando desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. Excluindo como preconceitos, veja se pode existir preconceitos científicos, mas a ciência vem excluindo questões que tocam, que evidentemente chamam a realidade espiritual para uma interação e integração com a ciência da matéria.
se isso vem sendo negado pela religião e seus projetos de poder, e também pela ciência e seus projetos de poder, não será mais assim. A nova ciência exigirá, trabalhará, crescerá, se multiplicará e contribuirá enormemente para a humanidade, justamente a partir da integração, da cooperação dos saberes. Que assim seja, que toda a humanidade da Terra, pelo menos a humanidade mais ligada à ciência, vislumbre e se abra para essas fundamentais questões. Que assim seja, que os dogmas deixem de ser esses muros que têm sido, e nós, demolindo esses muros, utilizemos as mesmas pedras para fazer pontes cada vez maiores, mais bonitas e mais produtivas. Saudar os amigos agora. Lúcia Galvão, boa noite. Andréia Santos, boa noite. Seara de José, um grande abraço para você também, meu amigo José Ferro. Muito bom estarmos juntos nesse e em tantas outras oportunidades. Marco Aurélio Trindade, saudando a importância do estudo e do livro trazido para o nosso grupo, que nos tomará algum tempo e nos trará riquezas maravilhosas, como na minha avaliação foi o dia de hoje. Convidamos os amigos todos a chamarem outras pessoas, a compartilharem esse material, já que ele é tão importante, já que ele está no alicerce do novo mundo que agora vai se formar e, consequentemente, está no alicerce nosso, dos cidadãos que se candidatam a esse novo mundo. Andréa Santos, Lúcia Galvão, dando o seu boa noite. Marco Aurélio Trindade, Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, assim como das vítimas da paz mundial, das guerras no mundo e dos desastres climáticos. Lembrando a todos que todo grupo de estudos sincero e honesto, não precisa ser brilhante, mas faz uma sinergia, uma egrégora de luz que pode e precisa ser lançada ao espaço e transbordada de nós para o mundo todo. Enir Cajazeira faz as suas vibrações de luz para Felipe Cajazeira, e que toda essa luz daqui transborde para todos os que estão nos corações dos que nos ouvem ao vivo e dos que nos ouvirão em gravação, e transborde daí para toda a humanidade. Adelaide Dias, o seu boa noite também. Muito bem, muito prazer estarmos juntos. Amanhã continuaremos com o nosso estudo. Venha conosco, compartilhe, transborde, convide os amigos. Será um prazer estarmos juntos em mais essa etapa. Até amanhã, paz e bem para todos.